Em nome de Deus, do povo do Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, Isaías, doutor, Valdir, sejam bem-vindos. Solicito dispensa da leitura da ata 1636/2022, por todos já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, ata da Câmara Municipal de Rio Novo, número 1637/2022, solicita dispensa por todos já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, ata número 1638/2022, solicita dispensa da sua leitura por todos já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo ao secretário a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, aos presentes no plenário. Projeto de lei 35/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a aquisição de imóveis no banco específica e da outras providências. Projeto em fase de primeira discussão. Rio Novo, 24 de setembro de 2022, ofício número 285/2022 da Prefeitura Municipal, do gabinete do prefeito de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Eduardo Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referência encaminha projeto de lei número 36/2022. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos à mão de vossa senhoria o projeto de lei abaixo discriminado para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa igreja da Câmara Municipal. Projeto de lei 36/2022, que acrescenta o valor de subvenção social que menciona e dá outras providências. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço, consideração atenciosamente ao meu Rabelo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei 36/2022, que acrescenta o valor de subvenção social que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a acrescentar valores na lei de subvenções sociais destinadas para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, conforme a lei municipal número 1394, de 31 de dezembro de 2021. Parágrafo 1º. Os valores acrescidos por essa lei serão no valor de R$300 mil, que serão acrescentados aos previstos na Lei de Subvenções para a Entidade de Atendimento Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo para o exercício de 2022. Parágrafo 2º. Essa lei autoriza atualizar e ou ajustar no que couber a Lei número 1371, de 5 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Lei 1385/2021, de 15 de dezembro de 2021, Plano Plurianual PPA. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 26 de setembro de 2022, ouviu Rabelo Filho, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 36/2022, que autoriza acréscimo no valor de R$300 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, referente à concessão de subvenções já autorizadas pela Lei Municipal 1394/2021. Esclarecemos aos novos vereadores que mencionados acréscimos serão necessários para que o município continue a dar a assistência necessária para que o hospital possa executar suas atividades após a deliberação para a reabertura da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, cuja prestação de serviço é de grande relevância e necessidade para a população de Rio Novense. Na certeza de pronto acolhimento do projeto de lei em questão, esperamos contar com o apoio dos novos edis na apreciação e aprovação dos termos de regimento interno dessa casa. Atenciosamente, por meu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Projeto em fase de encaminhamento das comissões. Requerimento número 159/2022, autor Pedro Gonçalves Caetano, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Xavier de Miranda. O vereador capaz subscreve, requer, usa suas atribuições na forma de regimento interno e requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicita ao Executivo a instalação de academia ao ar livre na Praça Antônio Carlos do Carmo Marcos, bairro Mogorim. Justificativa. O projeto da academia a céu aberto tem como objetivo promover a saúde da população, estimular a prática esportiva, além de melhorar a condição física e a qualidade de vida das pessoas. Sala das sessões venceu 21 de setembro de 2022, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 160/2022, autor Pedro Gonçalves Caetano, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Xavier de Miranda. O vereador que subscreve, no uso das atribuições na forma de regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicita pintura de faixa de pedestre na rua Dr. Mário Rugladeiro, esquina com a Francisco Boas Filho, em frente ao Bar do Gaiola. Justificativa. Essa medida fará com que os motoristas reduzam a velocidade, trazendo segurança a quem trafega pela referida via. Sala das sessões venceu 21 de setembro de 2022, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente.
Requerimento número 161/2022, autor Francisco de Assis da Cruz, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, o vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicita nivelamento no final da rua São Sebastião. Justificativa. No período de chuva, a água acumula no local devido à falta de escoamento, causando transtorno para os moradores. Sala das Sessões Messias Lopes, 21 de setembro de 2022, Francisco de Assis da Cruz, vereador proponente. Requerimento 162/2022, autor Francisco de Assis da Cruz, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, o vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicita reparo na grade de bueiros e nivelamento do calçamento na Praça Nossa Senhora da Conceição, bairro Cerâmica. Justificativa. A grade de bueiros foi verificada pelo caminhão que passou pelo local. Por questão de segurança, é necessário que seja realizado com urgência o reparo. Sala das Sessões Messias Lopes, 21 de setembro de 2022, Francisco de Assis da Cruz, vereador proponente. Requerimento 163/2022, autor Otávio Maroto, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer providência da captação e melhorias na vazão das águas pluviais que escoam principalmente na rua Antônio José Zamba para a rua Orlando Esteves. Justificativo. Por causa da pouca vazão no bueiro, a água pula sobre o passeio e invade a residência dos munícipes Marquinhos e Fabrício, ocasionando vários transtornos e prejuízos a eles. Ao fazer o desvio da enxurrada para a rua Tenente João Lobo, os moradores ficam prejudicados e o trânsito na esquina das ruas fica muito perigoso. Aguardamos ansiosamente as providências desde o verão do ano passado. Sala das Sessões Messias Lopes, 27 de setembro de 2022, Estado de Governo Barroso, vereador proponente. Requerimento 164/2022, autor Otávio Varoto, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador capaz de subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer pontualidade no esvaziamento da cação localizada na esquina das ruas Antônio José Zampa, Tenente João Lobo e Orlando Esteves. Justificativo. O atraso no esvaziamento está causando vários problemas a todos que residem nas imediações, como o mau cheiro, aparecimento de urubus, de animais nocivos, além de demonstrar um aspecto ruim. Sala das Sessões Messias Lopes, 27 de setembro de 2022, Estado de Governo Barroso, vereador proponente. Requerimento 165/2022, autor Otávio Varoto, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador capaz subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer a colocação de iluminação na rua Orlando Esteves, perímetro que vai em direção às esquinas das ruas Tenente João Lobo e Antônio José Zamba. Justificativo. Está em total escuridão, não oferecendo o mínimo de segurança, colocando dessa forma em risco todas as pessoas que utilizam o local. Sala das Sessões Messias Lopes, 27 de setembro de 2022, Estado de Governo Barroso, vereador proponente. Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 035/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aquisição de imóveis urbanos que especifica e dá outras providências. Em primeira discussão, com a palavra, vereador Otávio. Boa noite a todos os vereadores presentes, a mesa diretora, os funcionários, Luiz Carlos, a todos os munícipes presentes. Eu tinha conversado hoje à tarde com o Alan Borges, vereador que está ausente hoje, sobre a possibilidade de pedir prazo no projeto, mas em conversa aí, interna entre todos nós vereadores e o secretário de saúde, eu fiquei sabendo de algumas coisas, como o terreno, tinha sido procurado outros terrenos, inclusive da Câmara, o terreno do senhor Itamar Martins, que é um terreno que tem uma infraestrutura melhor do que o terreno localizado lá na rua Antônio de Oliveira Costa, que é um terreno, apesar do valor ser mais baixo do que o valor mencionado e que o senhor Itamar não mostrou interesse em vendê-lo, com as infraestruturas, todas as coisas que teriam que ser feitas, de repente esse valor menor ultrapassaria o valor citado naquele momento.
A gente também tem o problema da localização, que tem que ficar ali perto do bairro Cerâmica, Vila Urca, Nossa Senhora Aparecida, por causa da localidade do atual PSF. E diante dessa situação, fica muito difícil encontrarmos um terreno com a metragem mencionada no projeto cobrado para construção do PSF. Então, diante dessa situação, né, e o prazo que é o dia 30, o projeto chegou muito em cima da hora, projeto que não dá para a gente estudar tanto, mas diante dessa situação eu vou votar favorável e não vou pedir prazo não, porque acaba que a população é que sai prejudicada no final das contas. Ainda em primeira discussão, com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, só para fazer minha manifestação aqui, eu não participei da reunião interna, porque eu acho que eu estava mais ou menos por dentro, eu venho acompanhando desde a publicação da resolução que busca habilitar municípios para receber essa construção dessa unidade básica de saúde. Então, desde esse momento que eu venho acompanhando, a gente sabe que não serão todos os municípios de Minas que vão estar elegíveis para poder receber esse recurso. E eu acho que Rio Novo podendo caminhar para poder estar recebendo, isso vai ser de grande importância, principalmente devido às condições lá do PSF3, que já vem sendo alvo aí de diversas exigências da vigilância sanitária, diversas notificações do Ministério Público. É um terreno onde não tem como adequar ele para se ter uma unidade básica de saúde com acessibilidade, com a metragem, com as disponibilizações das salas da maneira adequada. E agora, depois de muito tempo, onde nem o governo federal e nem o governo estadual estavam colocando linha de crédito, oferecendo portarias, emendas para poder fazer a aquisição, fazer a construção de unidade básica de saúde, aparecer essa oportunidade agora, isso vai cair como uma luva. Então, assim, no primeiro momento, o que poderia às vezes mais ver a questão da avaliação, se o terreno poderia estar um pouco acima daquilo que é o valor, e eu procurei, e realmente o terreno está dentro do valor de mercado. Eu até procurei saber, aquele terreno da Câmara em 2010, onde que ali em frente ela tem um terreno de 323 metros quadrados, na época foi pago R$50 mil por aquele terreno. Então, se você for pegar o índice de correção imobiliário de 2010 até hoje, 2022, eu acredito que até passaria desse valor, e as metragens mais ou menos batem aqui. Então, o ideal seria realmente onde que é o terreno da Câmara. Mas desde o primeiro momento onde foi publicada a portaria, eu estava na Superintendência Regional no dia com o Pablo, e que imediatamente eu pedi a Eliana para mandar a certidão. Naquele momento a gente já viu que o terreno não atenderia, que é uma pena. Mas já que apareceu essa oportunidade, por não haver tempo hábil para se procurar outro terreno e também até financeiramente não ser viável, e por saber que uma unidade básica de saúde para o PSF3 vai ser de extrema importância, que eu vou encaminhar meu voto favoravelmente. Ainda com a palavra o vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, componente da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, plateia aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, foi de grande importância a vinda do nosso secretário de saúde, Pablo, que explanou com muita clareza, né, as nossas dúvidas, pelo menos as dúvidas que eu tinha, como o vereador Tarek e o Guilherme também expressaram no parecer dos votos. Só uma preocupação, senhor presidente, como eu relatei, por se tratar de uma via, né, de muito movimento, a questão da segurança, né, dos nossos pacientes. Mas também nós não temos aí o tempo, né, nós temos que correr contra o tempo, e a princípio não tem um outro terreno que vai poder comportar a estrutura ali exigida. Então, eu queria parabenizar o senhor, presidente, por ter essa atitude de convidar o secretário para nos passando a situação,
e eu também sou favorável à aprovação do projeto. Boa noite, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ivaldo. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos companheiros vereadores, as pessoas presentes no nosso auditório. Eu acho que falar mais alguma coisa sobre esse projeto, eu acho que não tem grande necessidade, porque já foi muito bem esclarecido. E o que eu tenho a dizer é que nós não temos muito prazo para ficar analisando aonde vai ser, aonde vai deixar de ser, porquanto nós sabemos que a localidade tem que ser por ali naqueles meios ali. E ali tem um terreno ali, como eu disse, que era um terreno muito próprio, que eu acho que era muito mais, quer dizer, mais viável, um terreno que está mais bem localizado, que é o terreno do Itamar, mas ele não tem interesse em desfazer e vender o terreno. Quer dizer, uma desapropriação ali isso aí eu não sou favorável também. Então eu acho que nós não temos muito a escolher, como foi dito aí pelo companheiro vereador Daniel, sobre a localidade ali. A gente sabe que é sim uma via, ali vai ser meio complicado ali, mas vai ter que ser bem sinalizado, né? Porque a gente sabe que ali, se tiver ali um atendimento ali, uma localidade daquela ali, vai ter, quer dizer, muita paciente, muita gente ali transitando ali, e vai ficar assim um lugar meio perigoso. Mas isso aí tem solução, pode fazer uns quebra-molas, sinalizar bem sinalizado. Então nós sabemos que o prazo está terminando e nós temos que botar isso agora assim com mais urgência, né? Então eu acho que não adianta a gente ficar protelando muito. Meu voto também é favorável e acho que nós não podemos perder essa oportunidade. É o que eu tenho a dizer. Uma boa noite, muito obrigado. Ainda em discussão, então se o projeto acontecer de ser aprovado em primeiro, a gente vai colocar ele em segundo ainda hoje, para resolver essa questão. Ainda em discussão, em votação, em primeira votação, aqueles que aprovam permanecem como se acha, aprovado com 8 votos favoráveis e 1 ausência. Encaminho para as comissões o projeto de lei número 036/2022, de autoria do Poder Executivo, e tendo parecer, das comissões, a gente bota a discussão na próxima reunião. Requerimento número 159/2022, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita ao Executivo a instalação de academia ao ar livre na Praça Antônio Carlos do Caamá, bairro Lagoinha. Em discussão, com a palavra, vereador Pedro. Boa noite, meus diretores, senhores vereadores, ao Oscar, ao Valdir, ao nosso amigo Isaías, a doutora. Então, enquanto nós chegamos no bairro lá, com vários moradores, eles estavam a academia ao ar livre, enquanto essa operação foi muito boa, mas faltou a academia para ajudar a situação lá. Se o executivo puder ajudar lá, eu agradeço. Boa noite a todos, muito obrigado. Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam, mas como se acha, aprovado. Requerimento número 160/2022, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita a pintura da faixa pedestre na rua Mário Guladeira, esquina com a rua Francisco Borges Filho, em frente ao Bar do Gaiola. Em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Otário. Gostaria de parabenizar o vereador. Isso aí, foi um requerimento que eu até já fiz aqui nessa casa, citando as lombofages. E aí recai novamente naquele problema que quando o Alan está aqui, torna aquela discussão, né? É o problema do trânsito em Rio Novo, porque a gente tem uma ponte logo ali na frente, né? E se não for estudado com cautela, acaba dando outro tipo de problema até em outras ruas. Então, mais uma vez, eu parabenizo o vereador e peço ele para assinar. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Pedro. Com certeza, vereador. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, mas como se acha, aprovado. Requerimento número 161/2022, de Francisco de Assis da Cruz, que solicita nivelamento no final da rua São Sebastião. Em discussão, com a palavra, vereador Francisco. Boa noite, diretor, aos colegas vereadores, Luiz Carlos, Mal, funcionário, doutora.
meu amigo Isaías, Valdir e toda a população rimovense. Esse requerimento aí foi procurado pela dona Vera, mãe do Tutu, porque está muito fundo ali, aquele caminhão ali do próprio Jamil fica passando ali, então fundou demais. E quando chove, durante o dia, o próprio caminhão mesmo está jogando muito barro dentro da varanda dela. Então eu acho viável, né, a gente levar para o setor de obra e pedir que faça aquele nivelamento ali. Muito obrigado. Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 162/2022 de Francisco de Assis da Cruz, que solicita reparo na grade de bueiro de nivelamento na calçada da Praça Nossa Senhora da Conceição, bairro Cerâmica. Em discussão, com a palavra o vereador Francisco. Esse requerimento, a pracinha lá, como o Pedro falou, que é a praça lá da Lagoinha ficou bonito. Realmente o da Cerâmica também está muito bonito, mas aquelas tampas de bueiro, aquelas captação de água ali, de chuva ali, estão todas quebradas, né? Uma coisa nova agora, com aquelas placas quebradas e aquelas pontas de ferro aparecendo lá. Então acho também que o setor de obra também, junto com o prefeito, toma providência que possa arrumar aquelas tampas ali. Muito obrigado. Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 163 de Tarek Varoto, que vem requerer providência da captação e melhoria da vazão de águas pluviais que escoou, principalmente na rua Antônio José Zampa e a rua Orlando Esteves. Em discussão, com a palavra o vereador Tarek. Eu vou falar sobre os três requerimentos, acho que 163, né, 164, 165, são todos três problemas ocorridos na mesma localidade. Então, ontem à noite, né, enviaram um vídeo para mim mostrando um munícipe fazendo uma valeta lá no encontro da rua Tenente João Lobo com a rua Antônio José Zampa. Aí eu fui até o local para saber o que estava acontecendo e lá conversando com mais ou menos uns 5 moradores, eu fiquei sabendo que é o problema da chuva, de requerimentos que eu já fiz aqui desde o verão passado, reiterei, mas até hoje continua da mesma forma. Então, era colocada a caçamba de lixo no final dessa rua Tenente João Lobo, com a esquina da Antônio José Zampa, e lá eles agrupavam as pedras para fazer a água que vem da Antônio José Zampa, que é uma rua bastante íngreme e comprida, né? Vem um volume muito grande de água, além de uma parte do volume das ruas Cabo José Ribeiro Alvim e Erenis Gonçalves da Cruz, e desemboca onde foi feito o calçamento na rua Orlando Esteves. Só que lá na rua Orlando Esteves fez o local onde tanto de um lado quanto desse outro a água cai direitinho no bueiro, mas colocaram as manilhas de 50 centímetros em vez de colocar manilhas grandes. Então o que aconteceu? Um volume muito grande de água para um escoamento muito pequeno. Então as manilhas não dão a vazão necessária, essa água começa a se acumular. O Marquinhos e a Fabrício já subiram o passeio da casa deles e mesmo assim a água invade a casa deles, destrói os móveis, levando barro, várias outras coisas. Então assim, você vê que no mínimo foi uma obra feita sem pensar, né? Sem ser projetada, porque se você vai num local que tem um grande volume de água, você coloca uma manilhinha de 50, então dá para ver que não foi estudado para fazer a vazão dessa água. E aí ele estava furando lá ao mesmo tempo, né? Para não ser prejudicado, ele prejudica de certa forma as pessoas da rua Tenente João Lobo, né, que recebem esse barro que começa a descer dali dessa valeta feita por ele, e ao mesmo tempo pior ainda, já vai complicar as pessoas lá da rua de Olinda Ribeiro Alvim, lá embaixo, porque essa água ela vai para lá, ao invés dela ir para o lado do Cabral, onde era para ela escoar,
ela vai começar a ir para a rua Deolinda Ribeiro Alvim, onde tivemos lá o problema lá do Giovanni do Buzo, tendo esse problema nessa geladeira que fundiu o motor, estragando os móveis dele, entre outros munícipes lá que foram prejudicados. A outra questão é que mesmo ao fazer essa valeta, o trânsito lá fica perigoso, porque tanto quem desce quanto quem sobe vai jogar fora da valeta. Então, pode haver um acidente no local por causa disso. E a lixeira que é colocada no início da rua Orlando Esteves fica lotada de lixo. É um problema que a gente vem encontrando em diversos outros locais. A gente já discutiu a que fica lá na descida para o Caranguejo, a outra que fica lá no Campestre, a que vai da mina do Zezinho Mendonça, a de frente da Capela Mortuária. Então, assim, são vários locais que a caçamba fica super lotada, né? O lixo cai no chão, cachorro, outros bichos disparam, o vento também. Além de me relatarem, isso eu não vi, porque eu não posso falar o que eu não vi, mas os moradores me relataram que o próprio caminhão do lixo, às vezes no final de semana, vai lá e despeja o lixo nessa caçamba quando ela está, de certa forma, vazia. Então, ao invés de recolher o lixo da cidade toda para tirar o mau cheiro, acabar com o mosquito, essas coisas, esse lixo é depositado lá na caçamba, lá que fica lá o resto do sábado, o domingo todinho, e vai ser recolhido só quando tiver a boa vontade do caminhão ir lá. Então, assim, eles estão passando por maus momentos por causa desse lixo, por causa do escoamento da água. E é uma coisa que a gente vê que não é uma prioridade do prefeito, porque haja vista diversos outros requerimentos que eu faço. Não onera o município em nada, porque já tem o funcionário público para executar aquela função, não gasta praticamente material algum, e as obras continuam aí desde o início de 2021, foi quando eu entrei nessa casa e comecei a fazer essas cobranças. Então, a gente não sabe o que é prioridade, se é só obra grande, as coisas que beneficiam uma parte da coletividade que não gasta nada, não são arrumados. Haja visto um monte de requerimentos aqui, não só meu, como de outros vereadores também. Então é isso que eu tenho a dizer. Mais uma vez, venho aqui cobrar as providências, porque as pessoas pagadoras de impostos, elas não podem ficar lá desse jeito, lá passando por maus momentos, por causa de problemas simples a serem resolvidos. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Ainda em discussão, requerimento número 163. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, requerimento número 164/2022 de Tarque Varoto, que vem requerer pontualidade do esvaziamento da caçamba, localizado na esquina da rua Antônio José Zampo, Tenente João Lobo e Orlando Esteves. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, requerimento número 165/2022 de Tarque Varoto, que vem requerer colocação de iluminação na rua Orlando Esteves, perímetro que vai em direção à esquina das ruas Tenente João Lobo e Antônio José Zampo. Em discussão, a palavra, vereador Otário. Eu esqueci da parte da iluminação. Então, assim como diversos outros locais que eu já pedi iluminação, né, muitos ali no bairro Novo Horizonte, alguns na rua Davi Monteiro Lagão, lá no bairro Nova Aurora, aqui perto na rua Expedicionária, ali que via as ruas Manuel Pereira Magalhães e Tenente João Lobo. Então, assim, a população está sentindo falta desse serviço. Lá no Água Branca, onde o Leomar mora, e o local está muito escuro e perigoso. Eu andei no mínimo lá para saber o problema do entroncamento das ruas ali até na rua do Marquinhos, a mais de uns 100 metros, e uns 80 metros eu andava na escuridão sem enxergar um palmo na minha frente. Você só tem mais ou menos assim o rumo que você vai, e assim, ele mesmo, no caso, fala Fabrício, muitas das vezes vai vir para casa a pé.
às vezes ele tem que buscar um local ali que não tem muitas casas ainda, né? Se não me engano, é só esse perímetro, é só a casa do pastor Marcos, da igreja Nova Aurora, tem nesse local, então é um local que fica muito perigoso para eles que moram ali, mas para todas as pessoas que utilizam da via. Ainda em discussão, requerimento 165, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Eu vou abrir uma reunião extraordinária para relação ao projeto, então logo depois eu dou a palavra livre e o senhor Isaías quer fazer uma explanação da doutora aqui, a gente concede a eles aqui. Então, seguindo, passo para o secretário a leitura do expediente. Projeto de Lei 35/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aquisição de imóveis urbanos que especifica e dá outras providências. Em segunda votação, projeto de lei número 235/2022, que autoriza a aquisição de imóveis urbanos que especifica e dá outras providências. Em segunda discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado com 8 votos favoráveis. Palavra livre. Algum vereador? Então, eu vou conceder a palavra ao senhor Isaías ou à doutora, se assim preferir. Aí pode chegar aqui na frente. Boa noite, mesa diretora, os vereadores presentes, funcionários da casa, os carros presentes, meu amigo Valdir, doutora Edileia, e a gente que estamos aqui para pedir um apoio da casa no sentido do empreendimento que estamos querendo desenvolver em Rio Novo, estrada sentido Rio Novo a Tabuleiro, localidade ali do Caranguejo, onde a ideia inicial seria um granjeamento. E por motivo de força maior, nós não conseguimos o objetivo final. Então a ideia, através do apoio que a gente está tendo assessoria de uma equipe fora da cidade, né, Juiz de Fora, que entende do meio ambiente, entende da parte jurídica, onde a gente é leigo, a gente está tentando trazer para os vereadores o pedido de apoio no sentido de fazer descaracterização da área rural para a área urbana. Então essa explanação é muito breve, porque eu não entendo muito de parte jurídica. O que a gente veio trazer para os amigos aqui é que eles, após nós trazermos mais elementos, mais documentos, as providências que estamos tomando, contar com o apoio da casa. O intuito, quando eu tive a ideia de trazer esse empreendimento para cá, a convite do Valdir e do Luiz, aquecer o comércio local, a mão de obra local, e não só com os munícipes, mas também trazer pessoas de fora, porque Rio Novo é um lugar aplausível, a gente trabalhou muito tempo fora. Quando fala que é de Rio Novo, as pessoas já têm uma referência, porque é uma cidade acolhedora, tem um aeroporto, né, entre Rio Novo e Goianá, onde já leva bastante conhecimento, né, para as pessoas lá fora. Então eu tive muito tempo fora de Rio Novo, e eu sou uma pessoa visionária, empreendedor, gosto de desafios,
Teve esse imprevisto. Na semana passada eu estive aqui, conversei com cada vereador, exceto do amigo Alan Borges, que não pôde estar presente, assim como hoje, mas fui bem recebido pela casa e hoje trouxe o Valdir, o Luiz infelizmente não pôde estar presente, a doutora Edileia está conosco aí também, mas ela já tem uma equipe assessorando a gente por fora para dar todo o apoio e a gente conta, assim como fui bem recebido semana passada e hoje também, com o apoio aqui dos amigos da casa. Eu tenho uma parte de documentação, a gente deu início lá na parte de granjeamento, mas hoje seria insuficiente eu mostrar, porque o propósito inicial, que foi a questão das granjas, que seriam rurais, foi por terra, e a gente teve a iniciativa de chegar aos amigos aqui à casa para pedir o apoio no sentido de trazer, já que está muito próximo do asfalto, muito próximo do centro de um novo, manter o tamanho das granjas, né, a partir de 1.000 metros, obedecer às leis, né, do meio ambiente do município, que a nossa equipe já está estudando, e em cima disso, nas próximas semanas, já trazer um material bem elaborado para apreciação da casa, da mesa diretora, do pessoal que a gente sabe que está envolvido para termos sucesso, daí para frente levar para o nosso prefeito, né, o Ormil, para apreciação e, se Deus quiser, vai abençoar, aprovar o projeto. A ideia é trazer progresso para o Rio Novo. Esse, no meu entendimento, será o primeiro de muitos outros que a gente tem ideia de trazer, né? Equipe nossa toda de fora, a partir do momento que as coisas forem caminhando, vai surgir oportunidade para as pessoas da cidade também, né? Vai crescer a parte de limpeza das granjas, a parte de construção civil, a parte de mercado, né? No ramo de materiais de construção. Então a ideia é um tijolinho de cada vez, é um dando um passo de cada vez, dando apoio de um aqui, de outro ali. E por eu ser rionovense, eu acredito no projeto, acredito na casa, por isso estou aqui. Tenho todo o suporte jurídico, da parte de vendas. É uma equipe que não vai trazer problema para o Rio Novo, e sim prosperidade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da casa de receber. E qualquer dúvida a gente vai estar à disposição, com documentação, tudo dentro da lei. E se Deus quiser, Deus já abençoou, já deu tudo certo. Muito obrigado. Isaías, uma perguntinha. Parece que você disse aí que está pegando em alguma coisa, alguma dificuldade aí. Sobre o meio ambiente, o que não está aprovando, o que está pegando? Então, a ideia inicial seria ser granjas rurais. Não sei de onde partiu, né, porque eu não tenho como afirmar isso, informações que chegaram para a gente, que houve denúncias no meio ambiente. Então, o projeto que eu tenho um pré-projeto aqui, a ideia ela seria quase 200 granjas de 1.000 metros, com energia solar, caixa d'água. Por ser rural, a ideia inicial, nós não íamos calçar. Ia deixar a parte bem rural, bem rústica mesmo, com saio, os passeios de 1,5 metro de cada lado, as ruas 10 metros. Então foi uma coisa bem elaborada, no final das ruas, com rotatório. Como houve essa denúncia, ainda bem que ela veio, né, antes, porque vai dar, como eu poderia dizer, tempo para nós corrigirmos onde de repente erraríamos, né? E com certeza dentro da normalização do município. A dificuldade maior é que a ideia seria ser rural. Houve a denúncia, não tem como a gente questionar e correr o risco de ser embargado. Daí surgiu a ideia que a equipe que trabalha junto com a gente de trazer o problema, né, entre aspas, para casa, contar com o apoio de vocês e, ao invés de ser rural, fazer descaracterização para urbano. Tudo bem, muito obrigado. Eu que te agradeço. Uma coisa
Isaías. Pois não. Eu tenho que, essa questão dessa municipalização, priorização, isso é uma coisa inédita aqui para mim na legislatura. A gente tem que ver com a questão jurídica se esse tipo de projeto, eu acredito que não, isso tem que partir do executivo para a Câmara ou se isso pode ser propositura do legislativo. Eu entendo que essa questão teria que vir do executivo, essa propositura, e a gente fazer o apoio na questão da votação do projeto. Entendi. Mas aí não muda nada, a gente faz o inverso. Então, isso que tem. Não, porque às vezes o que acontece? Tem determinado tipo de projeto que ele não pode ser propositura do legislativo, tem que ser do executivo, entendeu? Isso a gente tem que ver, porque às vezes também a gente sai com um encaminhamento aqui, vamos fazer o projeto, e a gente acaba retrocedendo, não é dessa forma. A gente tem que fechar o apoio para ele vir no plenário e a gente está aprovando. Eu até agradeço a sua observação. Até porque com o prefeito a gente tem tido todo o apoio lá, ele forneceu para a gente máquinas, né, para abrir as ruas, entendeu? Então a gente faz o sentido inverso, a gente tem, graças a Deus... Se a gente ligar para a assessoria jurídica, fizer uma passada, eles falam, não, o legislativo tem prerrogativa e pode caminhar, não tem problema nenhum, a gente avança, entendeu? Pelo menos da minha parte está ok. A única coisa que houve a mudança, né, depois desse apoio que ele deu, aí teve esse problema, então, no meu entendimento, o caminho primeiro seria aqui, né? Mas se eu fizer errado, sem problema, a gente faz o caminho inverso. Eu gostei da sua observação. Pela ordem, presidente. Uma boa noite a todos os presentes, cumprimentei ainda. Isaías, só uma dúvida, qual que é a localização exata e qual a área total que vocês pretendem fazer essa obra? A localização, você ir na sentido Guarani, entra ali sentido Tabuleiro, do asfalto lá dá 1 quilômetro, 1,5 até o final. De frente dá uns 500 metros. Depois do Gameleiras. Sim. E qual a área total? Então, dentro do primeiro projeto que a gente fez, a gente quer manter as granjas em torno de 1.000 metros, topografia às vezes 1.100, 1.200. O pessoal da Defesa Civil teve lá, como é uma estrada que liga Rio Novo ao Tabuleiro, então a gente está modificando o projeto com relação ao APP, afastamento do eixo da estrada, né, um pouquinho para dentro, os lotes da frente vão ser menores e a princípio sim vai dar quase 200 granjas nessa proporção de 1.000 metros, que a gente não vai mudar não, entendeu? 200 mil metros, né? Não dá 200 mil, vai ser mesmo uns 150 mil metros, um pouco menos, uma coisa assim. A gente vai ter que alterar tudo, né? A gente não vai, por exemplo, eu pesquisei aqui, o limite de terrenos seriam 250 metros quadrados, né? Mas a ideia inicial seria o condomínio rural, entendeu? Então, a gente não vai, a ideia não é superpopularizar aquilo ali, não, superpopulação. A ideia mesmo é o engrangeamento, vai ser áreas ali em torno disso aí. As da frente vai cair um pouquinho, 700 metros, 600, porque a gente vai respeitar. Ainda bem que houve a denúncia, né? Que a gente poderia incorrer nesse erro, dá tempo de corrigir, a gente contratou uma equipe que está trabalhando nisso. E como o prefeito, até o momento, deu suporte para a gente, abriu as ruas, eu acredito que não vai, né? O município é até bom, né? Você imagina aí, são 100 e tantos PTU, né? Quando se fosse rural, não teria isso no município, né? Então, para ele dar um suporte no início, acredito que não vai ter problema. Vamos ter que ver, né, Guilherme, se a gente está passando a carroça na frente dos bois, né? Se teria que ser lá primeiro, né? Aí depois, até a gentileza, você me dá esse retorno, tá? Consulta jurídica aí, que do mesmo jeito que a gente está corrigindo de um jeito, a gente... né? E essa explanação ela é muito breve, né? A gente não entende assim, muita parte jurídica, ambiental, mas a casa me deu liberdade e a equipe que a gente está trazendo aí vai ser uma coisa bem feita, vai ser uma coisa inovadora para o novo. Já tem outras situações aí de pessoas interessadas para se fazer e é sempre assim, no início primeiro você aprende com a porrada, né?
provedemos na hora certa, vamos consertar, e as demais é fazer dentro de um padrão onde atende o município sem problema. Não vamos trazer problema nem para a equipe que está trabalhando conosco, muito menos para o pessoal da casa. A minha dúvida bate nessa questão mesmo ambiental, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar qualquer munícipe que vem nessa casa procurar ajuda, né? A gente tem que procurar respeitar os outros munícipes também. Com certeza. Então a questão vai ser um número de certa forma grande, né, de residências, de chácaras. Então assim, eu vejo que aí o problema, né, não sou eu que vou falar, mas através de estudo, né, não sei se vocês já têm esse levantamento, esse estudo dos dejetos, né, para não ser julgado em outras propriedades, a forma que vai ser, se é fossa ecológica, qual o modo que vocês vão optar por isso. E ao mesmo tempo, né, que nós temos em nosso município problemas em bairros que estão praticamente mais dentro do perímetro urbano, né, que é no caso o bairro da Lagoinha, que está tendo problema com esgoto no meio ambiente, que o esgoto está querendo se jogar no ribeirão onde não tem vazão, onde quando tem as chuvas, né, já teve problema de invadir propriedades. Então esses, ao invés da água invadir, já vão ser dejetos que causam vários tipos de doenças. E quanto à questão da obrigatoriedade, porque também você falou aí, que mencionou que as ruas, né, estava pensando em colocar ensaio-brá, fazer uma coisa mais rústica. Se for votado para ser um perímetro urbano, né, então recai naquela obrigatoriedade de quem faz o loteamento fazer toda essa infraestrutura, inclusive calçamento, né, iluminação, você já citou, que energia solar. Então, assim, a gente está aqui disposto a ajudar, né, e conversar para que todas as partes, né, tanto o Valdir, né, vocês que estão ajudando a dar esse suporte, todo mundo, ninguém saia prejudicado e todo mundo fique, de certa forma, feliz com o loteamento lá. Agora, no que o Guilherme falou, eu acho que realmente, né, porque todo projeto que a gente faz aqui, que você repassa gastos ao executivo, você não pode propor através dessa casa, e sim você faz uma indicação para o projeto partir do executivo. Então é isso que eu tenho a dizer. Acredito que a gente vai debater nesse assunto e vamos chegar num bom senso para que ambas as partes saiam satisfeitas. Com certeza, eu te agradeço. Isaías, primeiro te parabenizar o Luiz e o Valdir por estar apostando na nossa cidade, entendeu? Mas eu acredito que essa denúncia, igual nós já chegamos a conversar, ela foi, assim, por um lado, até positivo, porque a regularização de muitas coisas, igual a questão ambiental, a questão de resíduos, né, rede de água, esgoto, vocês iam ter que regularizar mesmo, independente de ser rural ou urbano. Só que uma coisa que, de repente, se desse sequência sem nenhum empecilho, seria a parte documental. Vocês não conseguiriam registrar um terreno rural com essa metragem, porque me parece que pela lei de parcelamento de solo rural, o mínimo 2 hectares. Então, quer dizer, de repente foi até esse empecilho a princípio vai ser uma coisa positiva, que vocês vão poder, dentro de uma já considerado urbano, isso aí é tranquilo, a parte documental para as pessoas que forem adquirir. E mais uma vez
me coloco à disposição, acredito que todos os vereadores. Agora, quanto às vezes não ser de autonomia da Câmara, está encaminhando esse projeto, mas essa discussão, esse debate que está acontecendo hoje, todo mundo aqui da Câmara já está ciente. Então, quando esse projeto vir para essa casa, ele já está bem discutido, todo mundo está ciente. Então, de repente, a gente vai ganhar até tempo na aprovação desse projeto. E, mais uma vez, parabenizar todos vocês aí por estar apostando na nossa cidade. E, se Deus quiser, rapidinho vai vender todos os lotes lá e trazer e sem contar que vai ser, passei por lá sábado, vai ter uma vista muito bacana, e nós torcemos aí para que dê tudo certo e te peço para que continue apostando na nossa cidade, trazendo novos empreendimentos. Boa noite, muito obrigado. Eu agradeço suas palavras. Então, a gente ficou muito tempo fora de Rio Novo e, como eu disse anteriormente, a gente é leigo no sentido de leis, né? Então foi bom ter acontecido isso, porque deu um aval, né, e ligou o sinal de alerta para a gente buscar pessoas que entendem do assunto, e nós não vamos desanimar do projeto, não. É por isso que eu trouxe o problema para casa, para contar com o apoio de todos vocês. E o que acontece? Nada lá vai ser feito sem a concordância da equipe que a gente tem atrás, né, com a gente, como o pessoal aqui da casa e a autoridade máxima do município, que é o prefeito. Então, tudo aquilo que for no sentido de somar, multiplicar, vai ser bem-vindo. E essa divisão que houve, essa subtração, a gente vai tirar de letra. Entendeu? Veio na hora certa. Como você diz, nós estaríamos cometendo um erro, né, um crime, se continuássemos no sentido do rural, onde os 2 hectares, né, 20 mil metros, já ia complicar. Já seria o quê? Uma gleba ali de 20 mil metros para distribuir para 20 pessoas, né? Então aquilo ia ficar meio confuso aí depois, e acho que Deus está no controle de tudo. Eu acho que aconteceu a denúncia não era certo, né? E é bom estar aproximando a gente, né, do meio político de Rio Novo. A gente ficou muito distante, a gente gosta bastante de contribuir, né, para o município, que é do coração da gente, mesmo lá longe, lá a gente sente saudade, né? Nossa, bacana. Inclusive, né, eu fiquei te conhecendo pessoalmente aqui, eu conhecia de nome. Mas isso aí vai até facilitar a venda dos imóveis, sabe? Porque às vezes quando cria uma imagem negativa, esse loteamento é irregular, isso aí está penhorado, enfim, surgem os comentários negativos, então dificulta. Às vezes a pessoa tem a intenção de adquirir um imóvel, gosta da localidade, então já queimando isso logo no início, vai ser promissor lá na frente, se Deus quiser. Sim, e outra coisa, aqui na casa tem 9 vereadores, né? De repente a gente não vai conseguir conquistar, né, a opinião favorável de todos. Mas de repente esse ou aquele que não concordar, eles vão ter ideias ou contrapartida, igual aconteceu a questão da denúncia, onde é um detalhe ali que a gente está passando despercebido, ele vai questionar ali, e se tiver como fazer do jeito que ele fez a observação, a gente vai. Eu estou com quase 60 anos, coisa que eu não quero ter problema com a justiça. Então toda orientação é bem-vinda, entendeu? No sentido de a gente acertar o máximo dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? E se for para ter dor de cabeça, a gente larga a mão, deixa o trem para lá e pronto. Com certeza. Até gostaria de pedir, de repente, está passando o seu contato para todos nós aqui, que às vezes surge alguma dúvida, ou até cliente interessado lá, para a gente estar. Vai ser um prazer passar para se comunicando aí. Tá bom? Obrigado. Eu te agradeço. Olá, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, meus nossos convidados, né, da Casa Isaías, a senhora ali, os novos vereadores, Luiz Carlos, nosso amigo Valdir. Primeiramente, quero pedir desculpa, né, por ter chegado só nesse momento. Eu não estava nem, cheguei a ligar para o presidente, conversei com o vereador Tarek e tinha me passado a situação, né, do projeto,
e que eu, por coincidência, na hora que eu parei o carro ali, estava sendo votado. Fico muito feliz, vereador, de Vossa Excelência ter acompanhado, né, ter votado favorável esse projeto para a aquisição dos terrenos ali, para a construção da nova UBS. Isso é importante, mostrar que nós, dependendo das nossas divergências, às vezes políticas, de opiniões que vêm da democracia, faz parte da democracia, nós pensamos primeiramente na nossa terra. Então, eu quero parabenizar vocês, quase que eu peguei a segunda votação, mas foi importante já ter definido isso hoje. E peguei aqui o assunto no meio, né, do loteamento. Imagino que lá no terreno seu, né, Valdir, tá? Seria um loteamento rural? A ideia inicial, boa noite, seria essa, mas houve um probleminha no meio do caminho que a gente vai tentar trazer para ser urbano. Devido à localização, é muito próximo, né? A questão é o seguinte: a gente é tão leigo no assunto que você sabe que a gente também trabalha um pouco nessa área, já funciona essa área. Acontece o seguinte, que realmente, eu vi o vereador Daniel falando, ele falou com muita propriedade, que o loteamento rural, a gente, a descaracterização mínimo, para você desmembrar, é 20 mil metros quadrados, 2 hectares. Seria. Para urbano, tem que haver a descaracterização primeiro de rural para urbano, que isso não há dificuldade, e depois bate também a questão que o vereador Tarek falou. Aí, transformando o rural, independente da metragem, se é 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, tem a obrigatoriedade de remeter o calçamento, água, luz e esgoto. Né? Então, essa é a situação, né, que eu vejo quanto a isso. Eu acho que a casa aqui vai ser unânime de apoiar, né, do prefeito executivo também, que isso é muito bom para Rio Novo, né? E nós somos amigos, e que precisar, independente, né, não só como vereador, como também como cidadão, e também de fazer negócio, de ajudar, né, Valdir, a comercializar esses terrenos, né? Isso é muito bom para Rio Novo. Então, mas eu acho que não está difícil, né? A questão toda que eu imagino é só uma questão financeira, porque hoje precisa fazer um loteamento mesmo. Eu imagino que vocês têm alguns parceiros para fazer isso aí. São 200 lotes para princípio? Não, vai dar um pouco menos. Porque a gente vai manter, né, o padrão das granjas mesmo. Isso. Terrenos. Entendi. Em cima de 1.000 metros, mais ou menos. Desejo muito boa sorte, né? E, como eu te falei, ratificando, que eu acho que essa casa aqui, se puder ajudar para o progresso do Rio Novo, para fazer um negócio bacana, né? Dentro da lei, vocês podem, da minha parte, vocês podem contar. Muito obrigado e mais uma vez desculpa a todos. Aí a gente está em campanha. Eu aproveitei dessa brecha do vereador que falou hoje que tinha. E antes nós discutimos até pelo WhatsApp ontem, né? E eu falei assim, já que ia ter um prazo, foi melhor que nós já decidimos a matéria. Parabéns aí pela decisão, mas já ratifico aqui, se eu estivesse aqui, se eu votar favorável a esse projeto. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Alan. Se algum dos novos vereadores aí quiser alguma orientação jurídica, a doutora Edileia está aqui, né, junto com a gente. É uma das estruturas, né, que vai dar o suporte aí para conquistar essa vitória aí. Eu acredito que aí tem que haver um entrosamento do nosso jurídico com a doutora, né, para deixar alguma dúvida de repente, porque nós vamos, esse projeto vindo para essa casa, nós vamos ter que ter um parecer jurídico da nossa assessoria. Então, de repente, eu acho que as questões jurídicas aí vão ser discutidas, né, entre vocês. Por citar, de repente, de uma causa que não é muito comum, né, como o vereador Guilherme disse, ele já é o terceiro mandato, né, de vereador, então é a primeira vez que chega a essa casa esse tipo de situação. Mas agradeço a presença da senhora e a pesquisa aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos.
Eu vim para um apoio, né? Quase que um apoio técnico e mais emocional mesmo para o Isaías, porque ele ficou um pouco abalado com a situação que ele passou com essa denúncia. Mas o que vocês falaram, né, eu ratifico aqui que realmente, mesmo que ele não tivesse tido essa denúncia, lá na frente ele ia conseguir arrumar essa documentação, porque a legislação é clara, né, para fazer parcelamento rural na nossa região, no mínimo, são 2 hectares, e tem que estar justificado de acordo com o Estatuto da Terra, né, todo parcelamento rural ele tem que ser com finalidade rural, né, a área tem que ser utilizada para aquela finalidade que está prevista na norma. E por ele ter sido, né, notificado lá pela fiscalização ambiental, ele ficou um pouco perdido com a situação, porque ele estava com um projeto em mente e teve que fazer a ação, e eu prestei essa orientação para ele, me dispus a vir aqui hoje para dar esse apoio para ele. Se alguém tivesse, né, ainda alguma dúvida quanto a essa questão, eu poderia, né, dar algum esclarecimento dentro que me compete. Primeiro, o senhor o nome falou sobre essa questão de ter algum embargo ou impedimento, né? O impedimento que ele teve é um impedimento que foi até positivo, né? Porque ele não faça mesmo esse granjeamento rural, porque na legislação não existe essa forma de parcelamento do solo. Se ele fizesse, para o futuro, ele não teria como emitir um documento para quem estivesse adquirindo o imóvel, né? Ele teria um problema jurídico mesmo. E a outra coisa, sobre a questão de converter a área de rural para urbana, o rito ele tem que fazer o requerimento para a prefeitura, né, demonstrar que ele tem esse interesse. Se a prefeitura achar por bem que que pode ser feito, a prefeitura dá um ok, e a partir daí existe o rito para que aquela área seja convertida em área de expansão urbana, porque ali está fora do perímetro urbano do município, né? Então passa também, né, além de passar pela prefeitura, passa, acredito, né, por essa casa, para que vocês tomem conhecimento de que aquela área, se o prefeito, né, aceitar, vai passar de rural para a zona de expansão urbana. Apesar de estar muito próximo ali, está a 2 quilômetros, né, da Lagoinha, que é uma área praticamente, né, completamente urbanizada, já adensada, é uma área que ele vai fazer esse planejamento. Então, de acordo com a legislação de parcelamento do solo, a Lei 67/1979, o empreendedor ele tem por obrigação de, quando ele faz o empreendimento, ele entregar esse empreendimento, ele entregar tudo pronto, né, com toda a infraestrutura. Então, é competência do loteador, do empreendedor, botar o calçamento, as redes de água pluviais, redes de esgoto, toda a infraestrutura, água para abastecimento, né, para consumo, isso tudo, o empreendedor tem a obrigação de fazer isso e entregar isso pronto para quem está adquirindo. Depois disso, a prefeitura dá o aceite nessa obra, se tiver tudo de acordo, conforme a legislação do município, né, do Código de Posturas, do Código de Obras do município. A partir de quando a prefeitura assume esse aceite, aí sim a prefeitura é responsável pela manutenção dessa área. Aí é responsável pela limpeza pública, pela manutenção das redes que já vão estar instaladas lá, né? A manutenção de aparelhos públicos que ele vai ter que destinar a área para a prefeitura, porque a prefeitura mantenha nesse local uma creche, uma escola, um posto médico, né? O que for, uma praça com equipamento para atividade física, né? O que a prefeitura achar que for de maior relevância para a comunidade que estiver residindo ali. E a partir de que ele entrega isso à prefeitura, aí sim a prefeitura é responsável. Eu não conheço o projeto dele detalhadamente ainda, mas pelo que ele me falou, vão ser projetados lá a rede de captação de energia solar, um poço artesiano, que já vai evitar que Copasa tenha que estender a rede, né, de água até lá, que já é um custo a mais. E a questão do saneamento básico, né, do tratamento de esgoto, normalmente em áreas como a que ele está sugerindo, que é uma área um pouco afastada da área que já está urbanizada, que já tem a rede, o ideal é que se construa uma estação de tratamento, né, uma mini estação de tratamento, e o esgoto desses imóveis que vão estar lá sejam jogados para essa estação. Daí, dessa estação, quando a prefeitura, o setor público assumir esse aceite, a destinação desse dejeto, né, vai ser por conta da empresa que faz o tratamento de esgoto, que faz o recolhimento desse esgoto. Enquanto isso, ele tem a obrigação de entregar isso pronto, né, toda a rede de esgoto das vias, todas prontas,
e uma mini estação, né? Que não chega a ser uma estação de tratamento, porque são menos de 200 lotes, né? Então, acho que uma mini estação de tratamento, que não é uma coisa muito difícil, muito cara de se fazer, é viável, né? Para ser construída. Eu fui lá conhecer o local. A topografia do local é favorável, né, a isso, para evitar também que esse esgoto seja jogado na via pública ou diretamente nos cursos d'água, que também não é permitido por lei, né? Então é isso. Eu acho que a ideia dele é muito boa, vai contribuir muito para o desenvolvimento do município, né? Para a prefeitura vai ser um agregado, né? Porque vai agregar valor quando esses imóveis que estiverem convertidos em imóveis urbanos estiverem contribuindo com o IPTU, né? Cada terreno, que sejam 150 lotes, são 150 IPTUs que vão passar, né, para a prefeitura. E eu acho que tem tudo para fluir, né? A área é boa, o acesso é bom, a questão de legalidade ambiental, as coisas que ele tem que se preocupar lá é por estar dentro de uma área de proteção do aeroporto, né? Mas isso também entra-se com um processo e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo vai avaliar o processo, vai avaliar o projeto que ele vai apresentar e vai emitir um documento favorável. Com esse documento ele vai procurar a SUPRAM, a gente tem a Regional da Zona da Mata, a Regional da Zona da Mata vai emitir um certificado de regularidade ambiental e ele vai trazer tudo isso para a Prefeitura, já tudo pronto, para a Prefeitura aprovar o loteamento, aprovar as obras, né, de parcelamento do solo. E por ser uma área inferior a 50 hectares, a legislação fala que ele não tem necessidade de apresentar aqueles projetos maiores, que é estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, né, que é o EIA e o RIMA. Por ser menos de 50 hectares, ele vai precisar fazer o que a gente chama hoje de LAS-cadastro, né? É um documento mais simplificado, são relatórios mais simplificados que são apresentados lá para análise. E aí vem com toda essa gama de procedimentos que ele vai ter, depois é só levar o cartório já vai abrir uma matrícula para cada terreno e ele vai poder expedir as escrituras para os adquirentes lá sem nenhum problema legal, né? E aí acho que vai ficar tranquilo e o município também, né? Porque vocês, né, a gente acaba, um município com problema traz o problema para casa resolver, né? Porque aí envolve o Ministério Público e outras coisas. E aí eu prestei para ele essa orientação, ele está orientado a contratar uma equipe, né, que tenha um conhecimento nessa área, uma equipe técnica que dê a ele esse suporte, para que ele consiga resolver toda essa situação que foi criada. Inclusive, doutor, aqui no município, aqui, não sei se é, obviamente, né, não sei se é de interesse de quem está fazendo o loteamento, mas existe uma legislação municipal que fala que o município pode até fazer toda a infraestrutura de loteamento, desde que tenha acho que a doação de 40% ou 50% dos lotes para a prefeitura. Na época nós aprovamos aqui na Câmara, porque o município precisava, estava em vista de conseguir um financiamento para a construção de casa popular. E havia uma área no terreno que a pessoa que tinha um loteamento tinha o interesse de lotear, mas não tinha condição de fazer a infraestrutura. E na época nós aprovamos isso aqui. A prefeitura paga, faz toda a infraestrutura e ficava com metade do terreno. Então isso é assim, não sei se é interesse de vocês, mas é bom vocês terem conhecimento, porque lá na frente pode ser uma opção de parceria também com o município, que também eu tenho certeza que tem interesse em ter terreno também. Essa permuta ela é muito interessante, né? Essa parceria, né? Já existe essa lei aqui no município. Isso é interessante, né? E quem fizer para ele um projeto deve apresentar um plano de negócios que vai, né? Onde ele vai poder avaliar o custo-benefício disso, né? Sim. Mas é muito interessante ter esse serviço da prefeitura e ter uma contrapartida, porque é interessante para os dois lados, né? Inclusive, aliás, para os três lados, né? Para quem está fazendo o loteamento, para o setor público, para quem vai adquirir os imóveis lá futuramente. Né? É uma pergunta que após a explanação da senhora, veio aqui na minha cabeça, né? Eu acho que tudo que a gente discute aqui é muito viável, né? Então é sobre, ao mesmo tempo que vai haver esse benefício, né,
no caso que vocês estão buscando, né, de tornar a área lá rural urbana, se ela traz alguma consequência ruim para as pessoas, né? Eu não conheço muito bem o local onde eu passo ali sempre, mas assim, sobre propriedade de um de outro, eu não sei, né? Quem são os donos, tem o pessoal da família do Valdir, que tem as propriedades ali. Se ao passarmos essa área que hoje é rural para uma área urbana, se ela pode causar algum transtorno para as pessoas que já possuem propriedade ali e que obtêm benefício, como no caso assim, um produtor rural, entendeu? Se essas pessoas vão perder alguns benefícios que ela tem por ser área rural, pelo local se passar para uma área urbana. Então, assim, eu acho que seria viável, né? Até conversar com as outras pessoas também, ou vocês mesmo que tem como olhar essa parte aí para ver se não vai causar esse prejuízo no caso dessas pessoas, para quando no caso o projeto vier para essa casa, a gente já está bastante mastigado e a gente já tendo um entendimento todas essas coisas. Então eu acho que é uma pontuação muito válida, né, que tem que ser discutida, vista, para que não ocorra isso. A sua preocupação é justa, né? É completamente justificada. Mas, no caso do loteamento dele, a lei fala que até 50 hectares ele pode fazer o loteamento sem necessidade de apresentar estudos mais aprofundados. Mas nada impede que a casa ou a prefeitura possa exigir dele um estudo de impacto de vizinhança. Isso é feito para os grandes empreendimentos, né? No caso de parcelamento, de solo, loteamento, é exigido quando a área é maior que 50 hectares. Sendo menor, fica facultado ao órgão que vai fazer a análise exigir ou não esse estudo. Nesse estudo de impacto de vizinhança, a pessoa que vai fazer o estudo vai verificar isso aí. O que os vizinhos vão sofrer de impacto negativo ou positivo com esse novo empreendimento. Uma das coisas que eu acho que me pareceu a sua preocupação, mas que não vai trazer um problema, é que mesmo a área sendo convertida para a área de expansão urbana, as outras propriedades que são rurais, elas não estão obrigadas a se converterem em imóveis rurais. Então, por exemplo, a incidência de IPTU, a gente No sabe caso, que o IPTU... converter a urbana, né? Isso. Quem tem a área rural não está obrigado a convertê-la para a área rural, para a área urbana. Porque, normalmente, quando a gente compara valores, né, de ITR com IPTU, a gente observa que o ITR é bem inferior ao valor cobrado de IPTU nos municípios. Então, essa é uma das preocupações de quem vive em zona rural, da zona ser convertida para a zona urbana. Quem pensa... A primeira coisa que ele pensa, poxa vida, mas eu pago aqui R$10 de ITR, eu vou passar a pagar 100 de IPTU, né? É uma preocupação. Mas ele não está obrigado a converter a área dele, que é rural, para urbana. Essa é uma das coisas que pode ser mantida. Mesmo ele estando nesse perímetro ali, no caso ali da entrada do Caranguejo até onde vai ser feito o granjeamento? Sim. Então, o que caracteriza uma área rural é a atividade que é exercida nela, de acordo com a legislação, e o documento que ela tem. Então, aqui no centro da cidade, você pode ter uma área aqui com documento de área rural. E essa pessoa que é proprietária, não existe uma norma que obrigue a ela a converter essa área, a passar essa área de rural para urbana. Então, a pessoa que tem o sítio, que tem a área rural dele lá, que vai estar nesse espaço entre ali a rodovia e a área do seu Isaías está propondo, ele não é obrigado a converter a área dele em área urbana, a não ser que ele tenha algum interesse. Um outro impacto que é normal, né, de acontecer é que a gente vai ter um adensamento populacional lá. Então vai aumentar o tráfego naquela via, vai aumentar o movimento de pessoas, certamente vai ter um comércio, né? Então, a segurança também. Isso, a questão de segurança.
Isso sim traz um impacto que é real e que as pessoas que estão lá não têm muito como intervir sobre esse impacto. Mas tudo é uma questão que tem que ser avaliado, né? Tem que ser feito um estudo aprofundado e projetar esse impacto para poder ver qual vai ser, né? Se ele vai ser negativo, se vai ser positivo, se vai prejudicar ou não quem está lá e se essas pessoas podem de alguma forma fazer com que se ajuste esse projeto, né? Igual tem casos, por exemplo, que quando a área é convertida em área urbana, tem que ampliar a via de acesso, às vezes é uma estradinha muito estreita, né? Então tem que ampliar esse acesso, tem que fazer uma melhoria de estrutura, de infraestrutura, de base dessa via, né? Porque vai aumentar o acesso de veículos. Então, se for uma estrada de chão batido, a questão da poeira, do barro, né? Vai ser prejudicial a quem está lá naquele local. Então, isso tudo aí tem que ser, deve ser, né, avaliado. Agora, é um estudo assim, que o empreendedor, pela norma, ele não está obrigado a apresentar, mas pode ser exigido, a prefeitura ou a Câmara pode exigir dele que apresente aí um estudo, uma avaliação desse impacto, né? Eu acho que é bom também alertar, assim, avisar as pessoas ao redor, os proprietários de imóvel, a questão de taxa de iluminação, né? Às vezes pode surgir, não vai ter que pagar taxa de iluminação pública, mas as outras propriedades não tem nada a ver com a urbanização desse imóvel, né? Então, no caso de uma área rural, um sítio, né, que esteja lá nesse espaço, ele já deve ter, hoje ele já deve ter uma instalação de rede de energia, que é a energia rural, que é tratada de forma diferente da energia urbana, né? Então, isso tudo é a companhia, que no caso é a Energisa, né? Sim. Isso eles têm que estar, né, cientes disso e, certamente, esses lançamentos vão ser feitos de acordo, né? Mas eu acredito que isso tudo possa estar lá na frente no estudo que o empreendedor vai apresentar. Eu quero agradecer a vocês dois. Falo por mim, o que vocês precisarem da minha parte para esse projeto sair do papel. Eu estou à disposição, mas eu acho que você ganhou seus 9 votos aqui. Aí a gente espera ansioso aqui o projeto e que venha o quanto antes. O que o senhor precisar aqui de mim e dos vereadores, a gente está às vezes. Eu te agradeço a mesa diretora aqui, o Eduardo Miranda, os amigos, né, que são vereadores, pela receptividade que nos deu. E deixar bem claro, isso aqui é um pontapé inicial, né? É um início onde a casa vai estar de portas abertas para voltarmos e continuarmos debatendo. Passo a passo a gente vai trazendo como que a coisa está funcionando, né? A gente tem uma equipe técnica de suporte que vai semana a semana trazendo coisas novas para a gente. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e se for para ser, vai ser, né? E a denúncia vem na hora certa, né? E agradecer, né, muito, né, Eduardo, né? Semana passada a gente adiantou qual seria o assunto e hoje ele deu liberdade, né, com a permissão, né, de vocês, até pedir desculpas, né, por ter esticado um pouco o tempo de todos, né, no Luiz Carlos também. E a gente promete na próxima vez ser mais prático, mais rápido e trazer problemas para vocês e dando soluções para nós. É assim tem que ser, assim tem que ser. E dessa forma que a gente pretende fazer. Sem trazer problema para casa e muito menos para a gente. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor Guilherme, obrigado, Isaías, Valdir, né? Acho que assim, tirou umas dúvidas e a Câmara está aí para isso, né? A gente quer que o Novo esteja sempre numa situação melhor, né? Sempre. Então é isso. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, nada mais a menos tratar. Só agradecer aos dois mesmo pelas explanações, pelas dúvidas tiradas, né? Para a gente já ficar mais firme também
quando o projeto vier para cá, a gente já está sabendo de várias coisas que já foram debatidas aqui que irá ajudar muito no trâmite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, assim, nada mais havendo a tratar. Eu desejo a todos uma boa noite. Fique com Deus. Está encerrada a sessão.